Oi! Hoje vamos fazer um vídeo diferente da série Liberdade da Escravidão Espiritual. Vamos falar sobre ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. A gente está fazendo uma série, se você acompanha o canal, que fala sobre a libertação da escravidão espiritual que envolve o nosso corpo e alma da mulher negra. Estamos utilizando como base o livro de Êxodo, mas esse vídeo de hoje, ele é um vídeo que não vai utilizar como base o livro de Êxodo, mas ele vai entrar profundamente nessa série também de libertação. E eu falo isso porque quando você se encontra no estado de se identificar como filha de Deus e ser guiada pelo Espírito Santo, tudo em você muda, né? A sua forma de vestir, a sua forma de falar, a sua forma de ver o mundo, porque o Espírito Santo, ele é capaz de moldar o nosso caráter. E ao longo da produção desses vídeos, vai surgindo ideias, inspirações do Espírito Santo, e esse vídeo é um desses que eu espero que a palavra de Deus, que não é minha palavra, mas a palavra dele, chegue no seu coração e faça morada. Vamos utilizar como base hoje o livro de Romanos, o capítulo 8, e o versículo 12 ao versículo 25, mas nós não vamos ler tudo, tá bom? Não se preocupe. Vamos ler especificamente o versículo 14 ao versículo 16, que fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu chamo a atenção aqui para o versículo 15, né? Na parte que fala aqui. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Escravidão, né? O que é esse espírito de escravidão? Né? Na minha jornada com Deus, nessa jornada de aprender quem é Deus e ver Deus como Pai, eu percebi que eu ainda era escrava do autocontrole, né? De achar que tinha um controle das coisas, de achar que tinha um controle da vida, da minha área profissional, da minha vida sentimental, que eu era autossuficiente e sempre lutando com as minhas forças, sempre tentando fazer o meu melhor, sempre estando disponível para a sociedade, para a família, para as pessoas, como se isso fosse garantia de que eu seria amada, né? Você já passou por essa fase, né, de que você quer agradar a todos, porque parece que se você não dá nada em troca, você nunca vai ser o suficiente para receber amor? Então, eu já passei por essa fase, né? Inclusive de sempre ter que ser a melhor em tudo que faz, para ter atenção, para ter o amor da família, o amor dos amigos. Então, sempre fui aquela pessoa que sempre me doei mais para as pessoas, ao invés de receber. Inclusive, quando alguém se oferecia para me dar alguma coisa, eu não me sentia bem, eu me sentia culpada porque aquela pessoa estava me dando uma coisa. Então, receber presentes, receber elogios, antes de conhecer a Deus e o seu amor por mim, era algo que eu não me sentia confortável de receber. Elogios, presentes, porque eu achava que isso era errado ou não era para mim. Eu sempre tinha que ser a pessoa que dava. Essa escravidão de sempre achar que tem que dar servindo, sempre que tem que estar ocupada, sempre que tem que estar no controle de tudo, sempre tem que ser a primeira de tudo, a primeira na faculdade, a primeira nas amizades, a primeira na profissão. É a escravidão que nós mulheres vivemos até hoje, porque a modernidade ela não nos ensina a descansar em Deus, a ver Deus como esse Pai, como
o nosso instrutor, como aquele que guia os nossos passos. E por que falamos de ser guiadas, né? Porque que a Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina a soltar o controle. Ele nos ensina que a gente não precisa estar sempre no controle das coisas, que na verdade é Deus que está no controle de tudo. Se a gente parar para pensar bem, nós não temos sequer a vida, né? Se Deus quiser, Ele te dá, nesse momento, o ar que eu estou respirando e o seu ar que você está respirando enquanto assiste esse vídeo. Então, nada está sob de fato o nosso controle. Mas o ser humano, quando ele não se vê como filho de Deus ainda, ele acha que tem um controle de tudo. Você consegue identificar isso em você, mulher negra? Aqui a palavra de Deus, ela fala que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, se você ainda não se deixou ser guiada pelo Espírito de Deus, se você ainda não deixou as suas preocupações e não entregou o controle da sua vida na mão de Deus, eu sinto muito lhe informar, mas você ainda não é filha de Deus. Porque a condição de filha é um privilégio que nos dá o direito de descansar em Deus, mesmo quando todas as probabilidades falam que não devemos descansar. Quando somos filhas de Deus, nós temos esse privilégio de descansar em Deus, porque Ele mandou o seu Espírito para guiar a nossa vida. Então, se você ainda está escrava nesse controle, esse vídeo é um convite para que você solte o controle e coloque na mão de Deus, porque Ele te ama e Ele não quer te ver cheia de tantas preocupações, cheia de tantas neuroses, cheia de tanta ansiedade, tanta depressão, de tanto medo. Será que amanhã eu vou ter o que comer? Será que amanhã eu vou ter um trabalho? Será que uma porta de emprego vai se abrir? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Respira. Seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer guiar a sua vida. Aqui, quando falamos de filhos de Deus, quando a palavra de Deus fala de filhos de Deus, aqui em Romanos 8, ele fala assim, que o próprio Espírito, ele testifica em nós que somos filhos de Deus. Então, a gente descansa, porque a gente sabe que Ele está no controle de tudo. E eu sei que ouvir isso é difícil quando você está passando por momentos que não dá para descansar, porque, de repente, se você se senta, tudo para, porque você é a matriz motora da família, você aqui carrega tudo nas costas, mas Deus não quer que você carregue tudo nas costas. Ele quer ser o teu pai. E isso foi algo que eu aprendi, inclusive, na minha vivência com Deus, né? Essa questão de deixar Deus, Ele ser nosso pai. Ele tem as suas responsabilidades e Deus, Ele cumpre com as suas responsabilidades enquanto pai. Então, existem certas cargas e obrigações que eu não me permito mais carregar, porque eu entendi que é Deus que vai carregar, porque é a responsabilidade dele. Mas isso não quer dizer que eu não faça a minha parte, que você também não deva fazer a sua. É só que tem coisas que é para Deus fazer, não é para mim nem para você fazer. E não adianta a gente ficar desesperada, louca, surtando. Não vai adiantar, não vai adiantar. Olha o que a palavra de Deus fala. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então somos filhos de Deus, temos herança diante desse Deus. E não só isso, somos co-herdeiros de Cristo. O que é ser co-herdeiro? Se tem uma herança que vale 100 mil, co-herdeiro significa que um dos filhos vai levar 50 mil e o outro 50 mil. Olha a proporção da magnitude de como Deus vê você, mulher negra, como co-herdeira de Cristo, como alguém que vai dividir aí a herança com o próprio Cristo. E não só isso, aqui no versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com uma glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, a ardente expectação da criação espera a nossa manifestação enquanto filhos. O que significa isso?
que a própria natureza, as próprias coisas que Deus criou no universo, elas esperam que eu e você consigamos entender que nós somos filhos de Deus e começamos a agir como tal, como herdeiros. Isso não é muito louco? A natureza, tudo espera a manifestação dessa verdade em você, dessa verdade em mim. Então a gente não precisa ficar correndo, não precisa ficar se preocupando, não precisa querer carregar o mundo nas costas, porque nós somos filhos de Deus e co-herdeiros. E tudo tá aí para nós, porque Deus, Ele é amor. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então toda a natureza, tudo espera que eu e você tenhamos essa verdade dentro de nós. Somos filhas de Deus e tudo coopera para o nosso bem, tudo. Aqui quando você vai ler depois com calma Romanos 8, né, na parte dos filhos de Deus, você vê que existem muitas promessas para mim e para você, mas que a gente às vezes não toma posse disso. E quando a gente toma posse disso, dessa condição de filhos, Deus age como pai, porque Ele tem prazer em agir como pai. E aqui outro testemunho, porque todo vídeo tem testemunho, que aconteceu hoje. Inclusive eu tava com os olhos aqui antes de gravar o vídeo molhado, porque eu chorei assim, fiquei emocionada com Deus. Ele realmente me surpreendeu hoje. Eu tava desenhando um site de um projeto e eu não almocei, né? Já era 15 horas, eu gravo esse vídeo, vai dar 5 horas agora. E eu não almocei, eu não vim em casa, enfim. Eu não estava em casa, eu estava trabalhando nesse site. E eu saí da biblioteca e eu falei a seguinte frase: perdão, deixa eu anteceder. Eu falei, Deus, eu não sei como é que eu vou me alimentar hoje, eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu pensei em mandar mensagem pro meu pai biológico. Aí eu perguntei para Deus, mando ou não mando? Aí ele me deu uma palavra que é para esperar nele, que aqueles que esperam nele não serão envergonhados. Caiu em Isaías 50. Os que esperam no Senhor não são envergonhados. Depois eu leio para vocês. E aí eu digo, tá bom, então eu não vou mandar mensagem, né? Eu vou voltar para casa e seja o que o Senhor quiser. E aí eu saí da biblioteca e em um momento de loucura, assim, quem é filha de Deus, quem tem experiência com Deus sabe que isso acontece. Eu falei assim, tava na rua, tá? Ai, pai, eu tô com fome. Se o Senhor não me alimentar, quem é que vai me alimentar? Ai, Jeremias em mim, né? Chororô. Eu falei isso, soltei pra Deus, falei pra Deus, olha, eu tô com fome, pai, se o Senhor não me alimentar, quem vai me alimentar? E aí eu dei uns 15 passos, assim, com o rumo da minha casa, e do nada, gente, juro, do nada surgiu um homem branco, do casaco cinza, verde, esverdeado, quer dizer, e veio atrás de mim correndo com um saco, com um salgado recheado de frango. E ele, moça, ele veio gritando desesperado, e eu fingindo que não era comigo, porque eu não sabia quem era, eu nunca vi esse homem. Moça, eu parei, olhei para trás, e ele parou, pega, e me deu um salgado recheado e saiu correndo, não deu tempo nem eu agradecer. E ali eu vi a providência de Deus. Eu até brinquei com o Senhor, pai, o Senhor tá mais rápido que o iFood, porque eu falei e não foi 5 minutos, o Senhor mandou o meu almoço, um completo desconhecido. Laiane, você comeu? Claro, claro que eu comi. Eu vi ali o cuidado de Deus, eu vi a mão de Deus. Gente, essa rua tá barulhenta, peraí. Mas é claro que eu comi, né? Voltando aqui. Eu acho que é porque é final de tarde e tá todo mundo louco. Claro que eu comi. Eu sou filha de Deus, eu tinha feito uma oração para Ele. Então eu sabia que aquilo ali era uma resposta de uma oração. E eu chorei, porque assim, Ele não me conhecia, Ele foi embora, não olhou para trás, não se apresentou. Então eu sei que não foi uma cantada, foi realmente uma providência de Deus. E eu vim comendo aquele salgado, tipo um gato, sabe, na rua. E chorando, obrigada, Deus. Eu sei que às vezes eu reclamo. Eu sei que eu pareço um gato esfomeado. E comendo. E eu me chorando e comendo, e o pessoal me vendo na rua chorando, sem entender. O que essa menina tem, que ela uma hora come, outra hora ela chora. O que é isso? O que ela tem? Tá drogada? O que ela tem? Não, é ver
né? É ver o cuidado de Deus. E eu vinha falando para Deus, Deus, é tão bom saber que o Senhor está comigo, né? Assim, porque às vezes você olha para essa cidade grande que é São Paulo, fria que é São Paulo, e você tem os seus amigos, mas não é a mesma coisa que você morar com família. Mas eu tenho em Deus um Pai. Deus é minha família. Ele não deixa faltar, ele vem com providências. E isso é ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. É saber que ele cuida de você nos mínimos detalhes. De repente, hoje você não tem o que comer, você não tem como pagar a sua conta de luz, não tem como pagar a sua conta de água, você está cheia de dívidas, você está com sonho de passar em uma faculdade, você olha para a questão social que a mulher negra enfrenta e você olha para si e pensa, não vou conseguir. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Raabe, que era uma mulher que vendia o seu corpo, era uma prostituta, em outros termos, só que era uma prostituta espiritual. Ou seja, naquela época existiam, e até hoje existe, né, mulheres que vendiam seu corpo para o prazer de espíritos, em rituais espirituais. E Raabe era uma dessas mulheres. E ela ouviu falar do Deus de Israel. E ouviu falar que pessoas israelitas entrariam na sua cidade, que é Jericó. E ela, só de ouvir falar de Jesus, só de ouvir falar de Deus, ela teve temor por Deus. E quando ela viu os 2 homens de Israel, ela protegeu eles e pediu para que ele protegesse as suas famílias quando o povo de Israel viesse a invadir Jericó. Veja, era uma mulher sozinha, mas que ela se colocou no espaço de filha, ela se colocou no espaço de, olha, eu sei que eu sou uma prostituta, eu sei que eu estou fazendo tudo errado, mas se esse Deus realmente existe, se ele realmente é pai, se ele realmente cuida, eu quero que ele proteja a minha família, eu quero que vocês me levem com vocês. Às vezes a gente precisa agir como Raabe, saber que a gente não tem as condições, que a gente não tem os meios, que a gente não tem as forças, mas que a gente é filha de Deus. E por ter essa expectação de filha de Deus, ele se manifesta em nós. Então, Deus, ele olhou para aquela mulher, né? Ele não olhou para o passado dela, não olhou para a condição social dela, não olhou passado, ele olhou para ela e viu ela como filha. Tanto que Raabe está aí na genealogia do próprio Jesus. Então, Deus, ele usa pessoas improváveis e ele vê essas pessoas improváveis como filhas. A Bíblia está recheada dessas histórias para nos mostrar que não importa a cor da nossa pele, não importa a questão social, o Senhor, ele nos vê como filha e ele nos ama como pai. Tanto é assim, quando você ainda vem aqui em Romanos, versículo 21, ele fala assim: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Para a liberdade. Então foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Deus não quer a gente presa na escravidão do pecado. O pecado é um tipo de escravidão, porque ele te afasta de Deus. E você sem o seu pai, o pai que supre todo o vazio, porque eu posso te falar por experiência própria, eu posso não ter tido amor de mãe, eu posso não ter tido amor de pai, eu posso não ter tido um amor de verdade, no sentido romântico, mas Deus, ele consegue suprir tudo isso. Ele consegue suprir todo o vazio no nosso coração, em nosso ser, porque existe um espaço no meu coração e no seu coração que é do tamanho de Deus, e só Ele pode preencher. Vamos lá. 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação geme. Todo mundo tem dor. Seu vizinho tem dor. Você tem dor. A depressão é a doença do século. Toda a criação geme. Mas a palavra fala aqui que existe um gemido que é diferente, que é o gemido dos filhos de Deus. Deus, ele está atento ao gemido dos seus filhos. Na minha história, você acha que eu sou a única pessoa que estava com fome hoje? Você acha que eu sou a única pessoa que passa por lutas?
Provavelmente não. São Paulo deve estar cheia de pessoas que até esse horário nunca tiveram sequer uma refeição. Pessoas que vão para o metrô e ficam olhando outras pessoas passando e imaginando o que vai ser da sua vida porque estão desempregadas, porque as portas estão fechadas. Quantas pessoas chegam ao extremo e se jogam de prédios e se jogam na linha do metrô por fome, por desemprego, por desigualdade, porque não encontram uma saída. Tantas pessoas, mas hoje o meu gemido foi ouvido. E por que ele foi ouvido? Porque eu me coloquei na posição de filha de Deus. Não é porque eu sou especial, não é porque eu sou diferente ou porque Deus colocou uma melancia na minha cabeça. É porque eu coloquei ele no lugar de pai. Às vezes o que falta pra gente ser ouvida por Deus é colocar ele no lugar de pai. Pai, eu tenho um sonho. Pai, eu não tenho os meios para alcançar esse sonho. Pai, eu tô lutando, eu tô trabalhando, mas não tá fluindo. Pai, eu tô com fome. O que o Senhor pode fazer por mim hoje? E ele vai te ouvir. Que pai não tem prazer em alimentar o seu filho? Que pai não tem prazer em dar um brinquedo de sonho aos seus filhos? Até o pai mais ruim, quando o filho pede, ele dá. Imagine Deus que te ama e te entende e conhece você no fundo e profundo. Só Deus sabe o que você passou, só Deus sabe o que você viu, só Deus sabe o que você ouviu, só Deus sabe o que falaram de você. E Ele ainda te ama e te chama de filha. Mas você precisa colocar Deus no lugar de pai, porque esse lugar ninguém vai ocupar. E colocar Deus no lugar de pai é saber que você vai ser guiada pelo Espírito Santo. Isso também exige renúncia. Deus é santo, importa que aqueles que se aproximam dele sejam santos. Por isso que eu tenho um vídeo, né? Tem uns vídeos sobre a saída da escravidão espiritual, que é nada mais do que a gente se santificar, a gente colocar Deus na primícia do nosso dia. No primeiro momento, não liga o Wi-Fi, pega a Bíblia, vai ler, ora quando amanhecer, medita nas palavras de Deus. Pai, hoje eu te entrego a minha vida. Pai, hoje eu te entrego o meu ser. Pai, faça de mim o que o Senhor quiser. Ele vai te ouvir. Que pai não tem prazer em atender esse tipo de pedido, né? Uma filha que quer se aproximar dele. Ah, para mim é difícil, Balaia. Para todo mundo. Essa carne que nós vivemos é uma carne pecaminosa, mas a nossa alma, ela tem sede de Deus. Ela tem sede do Deus vivo, que muda a história, que muda cenários, e Ele quer mudar a tua situação. E quem sabe é o teu alimento diário que você quer de Deus hoje. Ele pode te dar. Faz o teste. Você vai ver que Deus é mais rápido que iFood. Eu vi hoje. Eu tô rindo, mas no momento eu chorei, porque eu fiquei tão maravilhada com a providência dele. E é isso que eu quero para a sua vida, mulher negra, que você tenha esse contato com Deus, que você tenha testemunhos para contar. Porque uma mulher que está diante de Deus, ela está diante de Deus. E nada é impossível para Deus. Você crê? Então essa é a nossa meditação de hoje, sobre filhas de Deus, sobre ser guiadas por Deus. Se esse vídeo de alguma forma ajudou a sua vida, no sentido espiritual, deixe seu comentário, curte, compartilha com outras mulheres. E que Deus lhe abençoe a sua vida profundamente. Não deixe de orar, não deixe de ler a sua palavra, não deixe de buscar o Senhor por nada. Filhos ficam perto do Pai. Filhos ficam perto do Pai. Nunca se esqueça disso. Que Deus abençoe o seu dia. Um beijo no seu coração.